A taxa de desemprego mais baixa na União Europeia é da Polônia. O PIB mais alto após o Covid, Polônia. Uma das dívidas mais baixas, Polônia. Em 1939, Alemanha e Rússia atacaram. Ambos os lados, ambos. E tivemos este terrível comunismo na Polônia durante 70 anos. É por isso que odeio Putin. Eu o odeio porque ele tenta voltar à era da União Soviética. É por isso que continuo repetindo. Nenhum imigrante ilegal jamais virá para a Polônia. Recentemente, a Polônia tem estado no centro das atenções por sua política migratória. Foi informado que as novas medidas implementadas reduziram a crise migratória a zero, mas também atraíram críticos. Em uma época em que a guerra é constante em nível global e os requerentes de asilo precisam de abrigo, muitos sentem que a política de tolerância zero da Polônia em relação aos migrantes é cruel. A causa da política migratória da Polônia é a Rússia. A Rússia criou o problema migratório na Polônia e o utiliza para travar uma guerra secreta, enviando migrantes através das fronteiras para a Polônia. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Neste vídeo, falaremos sobre a política migratória polonesa e como a Rússia está manipulando os migrantes para causar problemas em Varsóvia, visando uma possível invasão da Polônia. Dominik Tarczynski, membro do Parlamento Europeu, causou polêmica nas redes sociais ao expressar abertamente a razão por trás dessa política de tolerância zero. Em uma entrevista ao Real Clear Politics, ele disse o seguinte: a Polônia é o único país na União Europeia onde não tivemos um único ataque terrorista. Não temos esfaqueamentos, não temos estupros, não temos todo esse comportamento realmente perigoso de migrantes ilegais. Então nossa política é muito peculiar. Tolerância zero. Construímos um belo muro em nossa fronteira com Belarus, e não há como ninguém entrar na Polônia. Quando você vê os dados do Eurostat, não os nossos, da União Europeia, a Polônia é o país mais seguro da Europa. As novas políticas da Polônia são baseadas na crença de que a imigração descontrolada é uma ameaça à segurança nacional, à identidade cultural e à estabilidade social. Conservadores como Tarczynski acreditam que os migrantes ilegais que entram na Polônia como requerentes de asilo são, na verdade, agentes secretos ou terroristas que buscam causar o caos. O que faz sentido ao ver mais detalhes sobre como esses migrantes estão entrando da Rússia, embora sejam originários do Oriente Médio ou da África. Funcionários poloneses também afirmaram que os requerentes de asilo devem ir para os países seguros mais próximos. Por isso, a Polônia geralmente nega solicitações de migrantes de países em guerra no Oriente Médio. Muitos críticos apontaram que a percepção dos migrantes ilegais pode estar baseada no estereótipo prejudicial de que a maioria dos muçulmanos são, na verdade, terroristas disfarçados. É importante notar, entretanto, que em linha com as declarações oficiais sobre sua política, a Polônia aceitou milhões de solicitantes de asilo da Ucrânia após a invasão da Rússia, já que a Polônia é o país seguro mais próximo. As políticas migratórias rigorosas da Polônia também têm como objetivo preservar o cristianismo e evitar que sua cultura se dilua com outras religiões. Pessoas como Tarczynski acreditam que permitir a entrada de migrantes muçulmanos na Polônia eliminaria a normalidade que o país possui e, portanto, acredita firmemente que a Polônia tem o direito de recusar migrantes. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, apoiou a política de tolerância zero, declarando: não há espaço para negociação. A fronteira da Polônia deve ser protegida. As tropas polonesas, guardas de fronteira e oficiais tornaram-se alvos de agressão. E eles têm todo o direito, até mesmo a obrigação, de utilizar todos os meios à sua disposição ao defender não apenas a fronteira, mas também suas próprias vidas. Muitos sentem que a Polônia está usando sua crise migratória atual para ocultar suas políticas prejudiciais. A sociedade polonesa é homogênea e conservadora. E o medo em relação aos migrantes muçulmanos é que diluam isso. Os conservadores acreditam que permitir a entrada de muitos migrantes reduzirá os níveis de segurança no país devido ao multiculturalismo que trazem consigo.
Tarczyński enfatizou em entrevistas que a Polônia não busca ser multicultural e deseja preservar sua herança. Agora, a questão com a política migratória da Polônia é que ela é tanto uma resposta a um problema contínuo quanto um reforço de estereótipos prejudiciais. Isso torna difícil decidir quais partes são justificáveis e quais são prejudiciais. Vamos ver algumas dessas ações e políticas da Polônia. Para defender suas fronteiras, a Polônia realizou algumas mudanças desde 2021, com o objetivo de se proteger. Um ano após o início da crise migratória, a Polônia construiu uma barreira metálica em sua fronteira com Belarus. Custou 405 milhões de dólares e cobre 180 quilômetros da fronteira. Para reforçar ainda mais suas fronteiras, a Polônia restabeleceu uma zona de amortecimento de 40 milhas ao longo de sua fronteira com Belarus. Dentro dessa zona, há uma área de 200 metros, onde o acesso é restrito a não residentes, grupos humanitários e jornalistas, com o objetivo de proteger os residentes. Segundo Józwiak, porta-voz da patrulha de fronteira, a zona de amortecimento era necessária porque os migrantes usavam facas, bastões, estilingues, pedras e até galhos em chamas para atacar as patrulhas polonesas. Em 2021, o parlamento polonês aprovou uma lei que permite aos guardas de fronteira expulsar imediatamente migrantes que tentam cruzar ilegalmente. Isso elimina o processo de solicitações e dá aos guardas o poder de rejeitar solicitações de asilo internacional no local, sem passar por revisões. O objetivo disso é agilizar o processo de imigração e expulsar rapidamente as pessoas da Polônia. O Ministério da Defesa da Polônia também enviou cerca de 10 mil reforços adicionais para a fronteira com Belarus, com 4 mil deles integrando a guarda de fronteira e 6 mil em reserva. A lei migratória mais controversa aprovada até agora na Polônia foi sancionada em julho deste ano. Os legisladores poloneses aprovaram um projeto que permite que os serviços de segurança usem armas contra os migrantes na fronteira. Segundo o ministro do Interior, Tomasz Siemoniak, a aprovação da lei mostrará que o governo apoia seus soldados que lutam para proteger a fronteira polonesa. O que é ainda mais alarmante é o fato de que os cidadãos poloneses também apoiam essa iniciativa. De acordo com uma pesquisa do IBRIS para o jornal tcheco Pospolita, cerca de 86% dos poloneses acreditavam que os soldados deveriam poder usar armas para repelir migrantes que utilizam a força. A Polônia está convencida de que está em crise, o que dificulta a distinção entre solicitantes de asilo e migrantes ilegais. O primeiro-ministro Tusk comentou sobre isso dizendo: há um culpado em toda essa bagunça em que a Polônia se meteu. Enquanto todos criticam e apontam o dedo para a Polônia por sua política migratória desumana, Rússia e Bielorrússia estão pondo em prática seu plano para travar uma guerra contra a Polônia. Outro problema que o mundo enfrenta é uma crise energética. A demanda por energia aumentou drasticamente com o avanço da inteligência artificial, veículos elétricos e muito mais. É aqui que entra o patrocinador de hoje, Uranium Royalty Corp, que pode ter uma solução para o futuro. A resposta pode estar no urânio. Deixe-me explicar. Apenas um pellet de urânio tem uma energia equivalente a 149 galões de petróleo. A energia nuclear é uma solução de baixa emissão e alta capacidade para nossos desafios energéticos. E o urânio é o combustível principal utilizado nas usinas nucleares. É aí que entra a Uranium Royalty Corporation. Eles são a primeira e única empresa de royalties listada em bolsa no setor de urânio. Eles não possuem nem operam minas de urânio, mas investem nelas e garantem uma porcentagem do que é produzido. Seu portfólio abrange 19 royalties em regiões-chave de produção de urânio, incluindo Cigar Lake, um dos maiores depósitos de urânio de alta qualidade do mundo. Com as crescentes necessidades de energia, a Uranium Royalty Corp está preparada para o próximo aumento na demanda. O protesto da comunidade internacional funciona politicamente a favor desses dois aliados, e por isso, eles escolheram esse estilo de guerra. Vamos fazer uma pausa rápida para explicar por que Bielorrússia e Rússia estão trabalhando juntas nesse plano. A Bielorrússia foi parte da União Soviética antes de se separar, e desde então manteve laços estreitos com a Rússia.
Os dois países têm fortes vínculos econômicos e militares e compartilham um interesse em comum na queda da Polônia. Ambos estão trabalhando para afirmar sua dominação na região, e a queda da Polônia é o caminho para alcançar isso. Para derrotar a Polônia mais rapidamente, Bielorrússia e Rússia uniram forças numa guerra secreta contra o país. Portanto, ao longo deste vídeo, quando falamos sobre as ações da Bielorrússia, lembrem-se de que a Rússia está trabalhando muito de perto nos bastidores. Existem dois lados em cada história, e até aqui, temos visto a política migratória polonesa sem o contexto completo. A rígida política de tolerância zero da Polônia vem da frustração de lidar com um grande número de migrantes tentando entrar ilegalmente na fronteira desde 2021. A Rússia e seu aliado fiel, a Bielorrússia, estão por trás dessa crise, e a Polônia declarou o ato como uma guerra híbrida. Segundo a Polônia e a União Europeia, Bielorrússia e Rússia têm intencionalmente trazido migrantes do Oriente Médio e da África para empurrá-los para a Polônia. A Polônia começou a perceber que a Bielorrússia incentivava pessoas de toda a Europa a entrar em suas fronteiras e, inicialmente, não entendia o motivo. Após dar-lhes acesso à Bielorrússia, eles eram empurrados para as fronteiras da Letônia, Polônia e Lituânia. Relatórios mostram que a Bielorrússia tem agências de viagens no Oriente Médio, oferecendo acesso à Europa com a promessa de uma passagem segura para a Polônia. Em resposta a isso, os guardas de fronteira poloneses interromperam mais de 100 mil tentativas ilegais de imigrantes, enquanto a Letônia interrompeu cerca de 25 mil tentativas, e a Lituânia interrompeu 22 mil. Em junho, apenas 6 meses de 2024, a Guarda de Fronteira polonesa relatou que já haviam sido feitas 17 mil tentativas de cruzamento ilegal da fronteira. Diariamente, a Polônia enfrenta cerca de 400 tentativas de cruzamento ilegal a partir da Bielorrússia, um número alarmante de pessoas tentando entrar. As ações da Rússia e da Bielorrússia podem parecer inofensivas, mas há um jogo maior em andamento. Esse tipo de guerra de poder está sendo utilizado pela Rússia para desestabilizar países da União Europeia, como a Polônia, aumentando as tensões sociais, econômicas e políticas nesses países. O que incrimina ainda mais a Rússia é que 90% dos migrantes que chegam à fronteira polonesa possuem vistos russos. Isso significa que a Rússia é o ponto de entrada, e seus oficiais ajudam esses migrantes a chegar na Polônia. Para a Rússia, essa situação é ideal, pois cria problemas para esses países, desviando a atenção de ajudar a Ucrânia. E isso é exatamente o que Putin quer. Ao analisar essa guerra, o conflito vai além da Polônia e da Bielorrússia e começa com a imposição de sanções da União Europeia a Minsk por suas eleições fraudulentas em 2020. A oposição ao presidente Alexander Lukashenko afirma que houve muita manipulação de votos, e a repressão aos manifestantes levantou preocupações sobre direitos humanos. Em resposta, a União Europeia rejeitou o resultado eleitoral e impôs desde proibições de viagem até congelamento de ativos. Lukashenko e seu aliado autocrático, Putin, então começaram a empurrar migrantes para países membros da União Europeia, como a Polônia, como forma de retaliação. As estatísticas mostram que a Polônia está pronta para deter 150 mil migrantes ilegais desde 2021. Andrew Józwiak, porta-voz da Agência de Guarda de Fronteira da Polônia, disse: "Não há dúvida de que a crise na fronteira foi causada por ações híbridas do lado bielorrusso. Sabemos que é uma rota de migração criada artificialmente e controlada." Quando o aumento da imigração ilegal começou, o presidente polonês Andrzej Duda declarou estado de emergência. Isso ocorreu após a Lituânia e a Letônia terem feito o mesmo meses antes. O estado de emergência durou 30 dias, e durante esse período, as autoridades de fronteira polonesas puderam limitar o movimento de civis ao redor da fronteira. O que agrava ainda mais a situação, desde 2021, é o aumento da violência na fronteira recentemente. Em maio deste ano, um soldado polonês de 21 anos foi morto na fronteira. Esse jovem de 21 anos, membro da 1ª Brigada Blindada, foi esfaqueado por migrantes que tentavam atravessar uma cerca na fronteira.
Esse assassinato apenas aumentou ainda mais a raiva do povo polonês, e o primeiro-ministro, Donald Tusk, escreveu no Chess que a Polônia e todos os seus compatriotas jamais esqueceriam o sacrifício que o jovem soldado fez ao proteger as fronteiras. Em outros casos relatados, soldados e guardas tiveram que ser hospitalizados após serem esfaqueados por migrantes ilegais. A situação se agravou, e, em um caso, um migrante conseguiu alcançar entre as barras de uma barreira de 12 pés e esfaquear um soldado nas costelas. Esses atos de violência criam um dilema para o governo polonês, que precisa equilibrar a proteção de sua população e suas obrigações perante o direito internacional. Tanto a Bielorrússia quanto a Rússia rejeitaram as acusações, mas pessoas relataram como ficaram presas nesse esquema promovido pela Bielorrússia. Um professor de inglês da Síria, chamado Andrew, contou como lhe prometeram uma nova vida na Polônia. Ao chegar à fronteira, tentou atravessá-la 4 vezes, mas fracassou. O combinado era que esses migrantes poderiam pedir asilo na Polônia após tocar o solo polonês. Outro migrante, Noman Al-Hamiari, conseguiu atravessar a cerca e acabou na floresta do lado polonês da fronteira. Ele iniciou suas solicitações de migração no Iêmen e foi rejeitado. Então viajou para Moscou e depois para a Bielorrússia, na esperança de obter ajuda. Segundo Noman, os traficantes bielorrussos mentiram para os migrantes e disseram que seria fácil entrar. Ele explicou que, se soubesse como era a situação, não teria vindo. Quando a Polônia os rejeitava, os bielorrussos os agrediam e os empurravam de volta para a fronteira. Outro migrante, Ali, fugiu da Síria quando seu negócio foi destruído e tentou entrar na Polônia, mas foi rejeitado 6 vezes. Quando tentou voltar, os guardas bielorrussos o agrediram e disseram que ele não podia retornar a Minsk. Comentando sobre o esquema, o primeiro-ministro Tusk afirmou: "No mínimo, foram incentivados e talvez até recrutados para esta operação. Então sabemos quem está por trás dela. Isso visa ter um efeito político, fortalecendo a extrema-direita, que promete destruir a União Europeia por dentro." Em meio a todo o drama que estão criando, devemos nos perguntar qual é o objetivo final de Bielorrússia e Rússia. Da perspectiva da Polônia, a missão de Moscou fornece munição política aos partidos de extrema-direita, em países como França, Alemanha e Itália. O caos de uma crise total na fronteira permitirá que esses partidos amplifiquem os temores sobre os migrantes e os perigos que representam para a segurança nacional, influenciando as políticas de controle de fronteiras e reduzindo o apoio a solicitantes de asilo. Embora seja um grande problema para a Polônia, essa discórdia é apenas uma distração para uma questão maior. A Rússia está semeando a dissensão na União Europeia para mantê-la ocupada e afastada por outras razões. De acordo com Svetlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorrussa no exílio, Putin e Lukashenko estão trabalhando juntos para tentar chantagear a União Europeia e assustá-la com ondas de migrantes descontrolados. A pressão migratória sobre Polônia, Lituânia e Letônia certamente imporá pressão econômica e social sobre esses países, desestabilizando o equilíbrio nesses países e, em última análise, no bloco da União Europeia. Rússia e Bielorrússia estão desconfortáveis com o nível de influência da União Europeia e atacar seus países membros é uma tática para desestabilizar seu controle. Ambos os países também têm vinganças pessoais em jogo nessa questão. Bielorrússia e União Europeia têm um passado complicado, com tensões surgindo nos anos 2010 devido a várias violações dos direitos humanos cometidas pela Bielorrússia. O governo do país ignorou completamente a democracia, e ativistas políticos dentro do Estado são torturados e negados o acesso a advogados ou cuidados médicos básicos. As coisas melhoraram um pouco em 2016, quando ambas as partes começaram a cooperar em termos econômicos. Foram iniciadas negociações para uma parceria entre a União Europeia e a Bielorrússia, visando fortalecer as relações bilaterais, e parecia que as coisas estavam melhorando. Também se começou a discutir a readmissão da Bielorrússia na União Europeia, e parecia que Lukashenko até começava a melhorar as condições em seu país. Então, em 2020, às vésperas das eleições, a violência aumentou no país, e a União Europeia não pôde ignorar. Em 9 de agosto, as eleições foram realizadas,
mas a evidente fraude eleitoral tornou os resultados nulos e inválidos. Após os resultados mostrarem que Alexander Lukashenko foi reeleito para um 6º mandato, o caos estourou. Protestos começaram na maioria das cidades, vilas e até aldeias, enquanto o povo pedia que Svetlana Tsikhanouskaya, a oponente de Lukashenko, fosse reconhecida como vencedora das eleições presidenciais. No dia dos protestos, mais de 7.000 pessoas foram detidas, e, segundo os detidos, até quem não protestava foi preso. Um professor conhecido foi preso em sua casa 3 dias antes das eleições para garantir que ele não causasse problemas. Durante as eleições, eleitores reclamaram da falta de fiscalização e da ausência de observadores para garantir a transparência nas votações. Na segunda noite de protestos, a polícia até começou a disparar balas de borracha em Minsk, ferindo muitos transeuntes e jornalistas. A resposta da União Europeia às eleições foi muito dura, começando por declarar que não reconhecia os resultados de 2020. A União Europeia decidiu reduzir sua cooperação com as autoridades bielorrussas e redirecionar seu apoio para as pessoas afetadas na Bielorrússia e para a sociedade civil, apoiando os direitos humanos, a mídia independente e as pequenas e médias empresas no exílio. Também suspendeu a participação da Bielorrússia na Parceria Oriental, e as conversas sobre sua readmissão na União Europeia foram interrompidas. As sanções impostas também foram muito severas, com restrições individuais contra 261 pessoas, incluindo Alexander Lukashenko e 37 entidades adicionais. Aplicaram uma proibição de ativos e proibiram a disposição de fundos. Também foram impostas sanções econômicas direcionadas a equipamentos específicos, tecnologia e software, bem como certas restrições ao comércio de produtos de petróleo, cloreto de potássio ou potassa, ferro e aço, madeira, cimento e produtos de tabaco. Para impactá-los no setor militar, a União Europeia também endureceu o embargo de armas sobre a Bielorrússia, introduzindo uma proibição de exportação de bens de uso duplo para certos usos. Essas proibições prejudicaram economicamente a posição da Bielorrússia e danificaram drasticamente sua imagem internacional. Vendo tudo isso, podemos dizer que esse ataque à Polônia também visa dificultar a vida da União Europeia. Para a Rússia, essa manobra também está muito relacionada ao que acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia. Criar problemas para países como a Polônia desvia a atenção de ajudar a Ucrânia, e é exatamente isso que Putin quer. Para desgosto de Putin, a Polônia tem sido um aliado fundamental da Ucrânia desde 2022. Quando a guerra estourou, a Polônia recebeu mais de 1 milhão de refugiados ucranianos e lhes forneceu ajuda e benefícios sociais. Desde o início, a Polônia se tornou o maior defensor da Ucrânia, instando mais países ocidentais a intervir e fornecer assistência. Para irritar ainda mais Moscou, Varsóvia doou equipamentos militares da era soviética que mantinha em reserva e também anunciou que forneceria à Ucrânia mais de 3 bilhões de dólares em armas, munições e ajuda humanitária. A Polônia também assinou um tratado bilateral com a Grã-Bretanha e a Ucrânia para melhorar a cibersegurança e colaborar em questões energéticas. A Rússia não gostou da pressão de países como a Polônia para dar mais ajuda à Ucrânia. Se a Polônia tiver uma crise de fronteira, terá menos tempo para se envolver nas questões entre Rússia e Ucrânia. Além disso, a pressão econômica que enfrenta para gerenciar sua própria crise significa que tem menos capacidade financeira para apoiar a Ucrânia. Embora essa seja a principal razão desse tipo de guerra, a Rússia tem um objetivo ainda maior: restabelecer sua influência na Europa Oriental, o que envolve enfraquecer a força da OTAN e da União Europeia. No passado, a Polônia foi um estado satélite soviético, mas desde a sua divisão, tem se afastado cada vez mais de seu antigo dominador. A atividade militar tanto de Belarus quanto da Rússia próxima aos territórios poloneses levantou questões sobre se a Rússia estaria buscando invadir a Polônia também. Em 1º de agosto, a Polônia informou que helicópteros militares bielorrussos sobrevoavam em baixa altitude a cerca de 2 quilômetros de seu território. A desculpa utilizada por Belarus foi que estavam realizando exercícios e manobras na área.
Belarus negou as acusações da Polônia de que estaria tentando invadir suas fronteiras, mas definitivamente há motivos para suspeitas. Essa guerra híbrida que a Rússia e Belarus estão implementando é o ponto de partida para um esquema ainda maior. Embora a Polônia seja atualmente o alvo, essa estratégia está sendo utilizada para atacar a União Europeia. Infelizmente, enquanto ambos os lados travam uma batalha maior, os migrantes sofrem as consequências. A crise humanitária criada pela política da Polônia e o plano sujo da Rússia e de Belarus tem sido catastrófica. Belarus e Rússia têm manipulado a desesperança de muitos solicitantes de asilo para benefício próprio de uma maneira muito cruel. A política rigorosa da Polônia deixa mulheres e crianças em uma posição vulnerável, já que muitos deles estão presos nos pântanos e florestas ao longo da fronteira sem ter para onde ir. Depois de serem rejeitados na fronteira polonesa, experimentam a ira de Belarus. Sabe-se que os guardas de fronteira bielorrussos têm abusado dos migrantes e impedido que voltem ao lado bielorrusso. Falando com a Human Rights Watch, um homem somali contou sua história sobre o que aconteceu quando ficou preso na zona fronteiriça do lado bielorrusso. Durante esse tempo, ele testemunhou a morte de uma mulher somali que morreu de fome. O problema mais amplo é que, mesmo quando voluntários e ativistas tentam ajudar, o controle de fronteira polonês luta para mantê-los afastados. Grupos de direitos dos refugiados têm reclamado das zonas de contenção que foram estabelecidas, alegando que eles foram impedidos de ajudar os migrantes presos em áreas remotas que necessitam de comida ou assistência médica. Às vezes, os voluntários conseguem infiltrar-se além da fronteira e dar água e comida a esses migrantes. Poucas pessoas recebem proteção internacional, e a maioria é simplesmente deportada para seus países de origem. Muitos ativistas tentaram intervir, mas não conseguem contornar as políticas rígidas. Olga Cieleminka, ativista do Serviço Humanitário de Emergência de Voluntários de Podlask, comentou sobre a situação, afirmando que estão fazendo o possível. Mas nossas capacidades de ação são muito limitadas. Não há muito que possamos fazer. Ativistas de direitos humanos têm instado a Polônia a suavizar as rígidas medidas de sua política fronteiriça. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, a Polônia, a Letônia e a Lituânia têm o dever de equilibrar a proteção de suas fronteiras e o respeito aos direitos humanos e liberdades. Um porta-voz da OIM acrescentou que a responsabilidade fundamental de proteger pessoas vulneráveis deve ser compartilhada entre os Estados em um espírito de solidariedade e em conformidade com as obrigações e compromissos internacionais. O plano lento e calculado da Rússia para invadir a Polônia entrou em ação. A pressão nas fronteiras vem aumentando desde 2021, e a Polônia se viu forçada a implementar estratégias para conter a crise migratória. Essas estratégias fizeram com que a Polônia se tornasse muito impopular na comunidade de direitos humanos, e o país tem lutado para equilibrar suas responsabilidades com a União Europeia e com seu próprio povo. À medida que Belarus e Rússia continuam enviando migrantes, a Polônia terá que continuar lutando contra eles nesta guerra híbrida. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Fique conosco até uma próxima notícia. Até breve!